Oi, gente, tudo bom? Aqui é o professor Hermano e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Russa, tema da nossa aula 6 de História do nono ano. Vamos lá então? Dando sequência ao nosso assunto do primeiro bimestre, onde a unidade temática é totalitarismos e guerras mundiais, o nosso objeto de conhecimento então dessa videoaula é a Revolução Russa, e nela nós vamos desenvolver a habilidade 10 e 11 do nono ano. A habilidade 10 é identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais, os conflitos vivenciados na Europa e as relações de poder entre as nações. Já a habilidade 11 é identificar as especificidades, os desdobramentos da Revolução Russa e o seu significado histórico. Então, vocês podem estar se perguntando por que é interessante, por que a gente deve estudar a Revolução Russa? Bom, a Revolução Russa a gente vai ver que ela ocorreu em 1917 e foi um dos principais acontecimentos do século XX. Ela foi muito importante porque ela foi um caso inédito até então. Então, o principal aspecto da Revolução Russa é ela ter sido orientada por uma doutrina comunista, influenciada pelas ideias do Karl Marx, que nós vamos falar ainda durante a aula, né? E isso vai levar então há uma transformação na Rússia. Vai ser um momento onde a Rússia vai se reerguer economicamente e se transformar numa potência mundial, né? Indo na contramão dos outros países que já adotavam o modelo capitalista de economia e vai ser então na contramão disso tudo. Vai ser uma revolução do trabalhador, uma revolução do proletariado, uma revolução proletária que vai transformar a Rússia numa potência mundial. Então vamos entender um pouquinho de como que anda a Rússia hoje em dia, né? Trouxe para vocês então um mapa político da Rússia, a bandeira nacional e alguns pontos turísticos que marcam, caracterizam muito a cultura russa. Então a Rússia é o nome, né, que a gente costuma chamar a Federação Russa, que esse é o nome oficial de lá. Ele é o maior país em extensão territorial do mundo, né? E o nono mais populoso, com mais pessoas, o nono. Sua capital é a cidade de Moscou, a sua moeda oficial é o rublo, e lá o sistema de governo é semipresidencialismo e a língua oficial é o russo. O que é um sistema semipresidencialista, né? Lá então eles têm um primeiro-ministro, né? E um presidente. Eles dividem o poder, a autoridade, a tomada das decisões. Já a Rússia, né, ela é tão grande que ela fica localizada no continente europeu e tem uma parte do continente asiático. Ela faz fronteira com 16 países e tem 9 fusos horários diferentes, devido ao tamanho, né, dela. Então, ela é a 10ª economia mundial atualmente e ela é o segundo país mais bem armado do planeta. Então, assim, olha só como a Rússia, né, tem um peso importante na história mundial, né? Ela é tão grande que ela tem 85 unidades federais, 85 estados mais ou menos, né? Aqui no Brasil a gente tem 20 e tantos, lá não, eles têm 85, devido ao tamanho gigantesco, as proporções enormes que a Rússia tem. E lá, né, é um país que fala que abriga melhor vários povos, tem uma variedade muito grande de grupos étnicos. E o território russo é rico em níquel, ferro, diamante, petróleo, gás natural. A indústria deles é muito voltada para o setor do armamento, para o setor aeroespacial. Né? Então, esse mapa que eu trouxe para vocês terem uma noção, né, do tamanho que a Rússia tem. Não é à toa que ele é o primeiro país em questão em extensão territorial, depois seguida pelo Canadá, China, Estados Unidos e o Brasil, então, que é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Vamos para a gente entender o contexto que vai surgir a Revolução Russa, a gente tem que aprender, entender um pouquinho o que veio antes, né, os antecedentes. Então, lá no século XVI até o século XX, até mais ou menos ali 1917, que vai ser o ano que vai ter a Revolução Russa, a Rússia ela era uma monarquia absolutista. Né? Ela tinha uma espécie de imperador, que naquele contexto se chamava czar.
Então o czar era a autoridade mais importante do Império Russo. Ele era o monarca, ele tinha todos os poderes na sua mão. Ele tinha apoio de quem? Da nobreza, da elite e da Igreja Ortodoxa Russa, né? A Igreja Ortodoxa Russa seria a Igreja Católica deles, digamos assim. Existe a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que segue o Vaticano, o Papa, que tem aqui no Brasil, né? Em grande parte da Europa e do Ocidente. E tem a Igreja Ortodoxa Russa, que seria uma parte do catolicismo que é mais comum no Oriente, que eles não seguem o Papa, eles seguem o Patriarca, é uma outra autoridade que comanda a Igreja Ortodoxa, né? No caso a Rússia também. Então, na segunda metade do século XIX, a Rússia era governada pelo czar Alexandre II, né, que ele governou ali entre 1855 e 1881, e ele começou um programa de reformas para tentar transformar, modernizar a Rússia. Então ele aboliu a servidão, ele distribuiu terra para os camponeses, ele incentivou a atividade industrial, a criação de indústrias, fundou banco, melhorou o ensino, reorganizou o exército. Tudo isso para quê? Para modernizar a Rússia. Porque até então, a Rússia era um país que 80% da população vivia no campo, em condições assim miseráveis. É como se fosse um país feudal, né? Todo mundo trabalhando no campo, a maioria, e o sustento ali da Rússia, a economia, se baseava em cima dessa produção agrícola, agrária. Então, assim, tentando tirar essa Rússia desse atraso, digamos assim, o czar Alexandre II começa a investir nesses campos econômicos, culturais, sociais, né? E aí então, se começa a surgir as primeiras fábricas, as primeiras indústrias, começa a surgir o proletariado, o trabalhador, né? E aí nas fábricas, esses operários, eles eram assim submetidos a um trabalho muito exploratório. Pra você ter uma noção, eles trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, recebiam mal, tinham baixos salários, faziam serviços que tinham muitos riscos de acidente, não tinha uma lei trabalhista que garantisse direitos para eles, poderem fazer greve, se organizar num sindicato, lutar por melhorias, não tinha nada disso, né? Enfim, a morte do czar, do Alexandre II, dá uma freada nessas mudanças sociais que a Rússia vinha passando, né? E aí quem assume o trono é o filho dele, como tem a imagem aí, o Alexandre III, que começa também a dar uma sequência ao trabalho do pai, mas não com tanta força como anteriormente. Enfim, o tempo foi passando, a Rússia foi se desenvolvendo, né, no seu ritmo, e aí então vai surgir a figura do próximo herdeiro do trono, né, do filho do Alexandre III, do neto do Alexandre II, ou seja, o Nicolau II. E aí ele vai pegar uma época que a Rússia começou, né, o trabalhador, o operário russo, de tanto ser explorado, eles começaram a organizar greves, organizar sindicatos, e as ideias socialistas começaram, né, a andar pelo país. Ideias do Karl Marx, do Frederick Engels, essas ideias começaram a correr ali no meio do trabalhador, e os trabalhadores começaram a se organizar, a se tornarem mais politizados, a lutarem pelos seus direitos, começarem a se manifestar, né, por melhorias. E aí, enquanto isso, ali no Oriente, ou melhor, no Ocidente europeu, né, os regimes políticos eles eram liberais. Os governos das nações eram assim, dava liberdade para as empresas comercializarem, para o povo fazer compras, administrar a economia, né? Não tinha uma intervenção assim direta, tão forte do Estado, do governo. E a Rússia não, a Rússia estava na contramão nessa época. Ela era um império, né, governada por esse czar, pelo Nicolau II, que ele não deixava o povo opinar na sua política. O povo não existia um parlamento, um governo constitucional, né, que garantisse uma maior participação política da população. Era ele que mandava e pronto. Então, assim,
Por um tempo, a figura do czar era respeitada, mas com o passar dos anos, ela começa a ser desgastada, ele começa a perder o prestígio que ele tinha antes. E aí, para você ter uma noção, até parte dos políticos naquela época eram proibidos, né? O czar censurava a imprensa, ele reprimia qualquer pessoa, grupo que falasse mal dele, que fosse contra as ideias dele. Então ele exilava essa pessoa, né? Prendia, mandava para a Sibéria, que é um território russo, e lá é muito frio, a condição assim de vida é complicadíssima, e lá era uma espécie de prisão, né? Todo o inimigo político dele, ele mandava para o exílio na Sibéria. E aí, quem era a guarda do czar, né? Quem eram os responsáveis por fazer acontecer as ordens do czar? Era a guarda particular dele ali, a guarda imperial, os cossacos, né? A polícia é, czarista, que reprimia qualquer protesto, qualquer ato contra o governo. Então a gente pode ver aqui na imagem, né, o Nicolau II e alguns cossacos com aquele chapéu, aquela boina bem característica do povo russo, né, e os trajes bem típicos também. Então, assim, inspirado nessas ideias socialistas, os trabalhadores, né, começaram a se reunir em partidos clandestinos, já que o czar não permitia, eles faziam escondidos, eles se reuniam e falavam mal do governo, tinham ideias de como tentar lutar pelos seus direitos. Então vai surgir, né, meio que clandestinamente, um partido de oposição ao czar, que foi o Partido Operário Social Democrata Russo, que por um tempo vai ser proibido e depois ele vai conseguir ser permitido, legalizado, né? E aí lá nesse partido operário social-democrata russo, as ideias que rondavam lá é aquelas ideias que eu falei para vocês, as ideias socialistas, marxistas, né? Do alemão Karl Marx. E aí, devido a essas ideias, esse partido vai ser dividido em alguns grupos e eu vou falar deles daqui a pouquinho. Então vamos entender, a gente está falando bastante de capitalismo, de socialismo, comunismo. Qual que é a diferença, então, né, entre esses sistemas de governo, esses sistemas econômicos? É uma coisa que a gente tem que sempre ter noção, lembrar. Então, assim, o capitalismo é o sistema econômico que a gente vive aqui no Brasil, né, onde existe um meio de produção, a propriedade privada, você é dono daquilo que você compra, tudo é feito em base de buscar fins lucrativos, né? Tudo depende da demanda, do preço, da distribuição. É, o governo pode interferir ou não no caso, né? Então tem lugares que o governo interfere mais na economia, tem lugares que não, que é mais liberal, existe um liberalismo maior. Enfim, a maioria das nações vivem no sistema capitalista. Estados Unidos, Japão, Brasil, Canadá, a gente pode aqui citar quase que o mundo inteiro como exemplos de nações que seguem essa lógica econômica, essa lógica governamental, né, do capitalismo, de buscar os meios de produção, o lucro, você é dono do que você comprou. Já alguns países, né, atualmente ainda, mesmo que sendo uma minoria, adotam um outro sistema, que é o socialismo. Já no socialismo, o governo, né, investiria no cidadão, em algo mais social. Então, no socialismo, é defendida a ideia que os problemas sociais vêm das desigualdades sociais que existem entre as pessoas, entre os indivíduos, coisa que é bem comum aqui no capitalismo, o rico, a classe média, o pobre. Então o socialismo tenta o quê? Criar regras rígidas, né, para oferecer trabalho para todos, condições para que essas desigualdades sociais, na teoria, né, diminuíssem. Então, para isso seria necessário um governo, um Estado que a coordenar, né, garantir que os meios de produção, que os interesses dos trabalhadores,
que a desigualdade social fosse diminuída e as coisas fossem compartilhadas entre todos. Essa é a ideia teórica, né, do socialismo. E aí alguns países que tentam viver nesse regime ainda, né, que não assim 100%, a gente pode estar citando a China, o Vietnã, Coreia do Norte, Cuba, Laos, né? E aí, quando a gente fala em capitalismo, socialismo, as duas coisas são bem diferentes. Né? E o socialismo vem da ideia de quem? Do Karl Marx, do Friedrich Engels, que a gente citou agora há pouco, né? Que escreveram obras bastante famosas, como O Capital e o Manifesto do Partido Comunista, que vai influenciar muitas ideias que vão perambular e levar à Revolução Russa. Né? Então, a gente já viu a diferença de capitalismo e socialismo. O que é o comunismo, então, agora? Né? O comunismo seria uma espécie de derivação, talvez, do socialismo, né? Um sistema de governo onde não vai existir classe social, não vai ter propriedade privada, você não tem a sua casa que é sua, tudo é de todos. Mas, ao contrário do socialismo, no comunismo não tem a figura do Estado, não tem um governo para gerenciar, para controlar tudo. Né? Então, se a gente for pensar, fala-se muito em comunismo. Ah, e tal ideia comunista, querem transformar o Brasil em comunismo, não sei o que lá em comunismo. Mas nenhum país, propriamente dito, em nenhum momento da história, atingiu o comunismo. Em nenhum lugar o povo se organizou de tal forma, né, que não existisse diferenças sociais, econômicas e não precisasse de um governo para gerenciar, para controlar aquela situação. Bom, nós falamos então que surgiu ali um partido socialista na Rússia e que os seus próprios membros, por divergências políticas, eles vão se subdividir em dois grupos, os mencheviques e os bolcheviques. Mencheviques é o grupo que o seu nome significa minoria. Né? Eles eram liderados pelo Júlio Martov e eles defendiam que o socialismo deveria evoluir em etapas para ele, né, chegar, atingir as reformas que o capitalismo teve. Eles defendiam a ideia que tinha que ter uma aliança entre a burguesia, entre o povo que tinha dinheiro, né, para depois ter uma passagem gradual, lenta, para o socialismo. E aí aconteceu um processo de reforma política. Então, é assim, os mencheviques, a minoria defendia um socialismo que evoluía em etapas de forma lenta, reformas lentas. Já os bolcheviques, que era a maioria, né, liderados pelo Lenin, Vladimir Ilyich Lenin e o Leon Trotsky, eles já eram mais radicais, eles eram revolucionários. Eles achavam que tinha que instaurar o socialismo com base na força, né, numa aliança entre os camponeses, os operários, as classes mais pobres, mais desprovidas. E eles iam além, eles achavam que tinha que derrubar o czar, o imperador ali russo, né, que só assim, derrubando o império, poderia haver uma revolução, poderia haver uma mudança drástica, significativa na Rússia. Então esses dois grupos, né, fazem parte de uma divisão que vieram do mesmo partido que inicialmente tinham ideias parecidas, mas depois eles divergem e se separam, tá? Bom, enfim, a Revolução Russa vai ser em 1917, mas anos antes já começou a acontecer fatos, situações na Rússia que vão ser assim o estopim que vão desencadear futuramente a Revolução Russa. Então a gente pode citar que lá por volta de 1904 e 1905 teve a guerra russo-japonesa. Então Rússia e Japão se enfrentaram, né, por praticamente ali 2 anos mais ou menos por um território para ver quem controlava a área da Manchúria, que é uma área que é banhada ali pelo Oceano Pacífico, que hoje não faz nem parte do Japão e nem da Rússia, faz parte da China. Né? Mas esse combate gastou muitos recursos, desgastou muito a economia russa. A Rússia perdeu para o Japão essa guerra, né? E essa guerra causou uma grave crise social, uma crise econômica, que deixou o povo russo numa situação assim mais miserável, né? E que começou a desgastar também a imagem do czar. Achavam que o governador, né, o governante deles era bonzinho, achavam justo,
mas nem todos mais pensavam assim. Ainda mais depois dessa guerra, essa situação que mexeu tanto com a economia e com a sociedade. Tirando esse fato, em janeiro de 1905, houve uma passeata pacífica. Né? Um padre da Igreja Ortodoxa reuniu um grupo de manifestantes, fizeram uma carta, né, um manifesto que eles queriam entregar para o czar, para o imperador ali, falando que o povo estava passando fome, né, que pedindo socorro para o imperador, para o czar. E aí, quando esses protestantes ali foram na frente do palácio fazer esse protesto, no palácio do governo, entregar esse documento, a guarda do imperador, do czar, atacou, né, os manifestantes. E mais de 1.000 pessoas foram massacradas nessa situação. Então, e esse fato histórico ganhou até o nome na época de Domingo Sangrento. Então, assim, uma manifestação que era para ser pacífica, né, acabou virando uma guerra e a população que foi protestar massacrada pelas autoridades. E aí isso inflamou mais ainda a situação política na Rússia, porque isso gerou uma onda de protestos, de greves. O povo começou a se mobilizar, né, devido a essa atrocidade que o governo fez contra a população. Pra vocês terem uma noção, teve um outro momento ali na política russa, né, uma manifestação ali que foi a revolta do encouraçado Potemkin. Então, assim, alguns marinheiros da marinha russa se rebelaram contra o governo do czar, tomaram conta, né, desse navio de guerra, desse encouraçado Potemkin, e mostraram que estavam insatisfeitos com a política russa, que não estavam apoiando o czar. Isso daí foi mais um ponto que só servia para mostrar o enfraquecimento da autoridade do czar Nicolau II. Então a coisa foi só se complicando. Teve a guerra que deixou a situação econômica ruim, teve o Domingo Sangrento, né, que matou milhares de pessoas ali e deixou a situação mais complicada. Teve então a revolta, a rebelião dos marinheiros e as greves gerais que começaram a estourar nas principais cidades russas, como São Petersburgo, Moscou, Kiev. Então, a população começou a se mobilizar, a fazer greves, os trabalhadores operários começaram a se organizar em conselhos, em sindicatos, né, digamos assim, que nesse contexto a gente chama de sovietes. E muitos pegaram até em arma, fizeram rebelião, insurreição armada contra as autoridades, contra o governo. Então, em 1906, né, todas essas manifestações populares obrigou o Nicolau II, que até então fazia o que queria, a criar a Duma. O que foi a Duma? Foi uma assembleia legislativa, ou seja, ele começava a consultar alguns membros do povo, de algumas camadas sociais, na sua tomada de decisões, mas eram assim bem limitadas a influência dessa assembleia da Duma, né? Mas foi algo, uma medida tomada pelo czar para ver se controlava os ânimos da sociedade russa. Então, assim, entre os anos de 1907 e 1914, a situação da Rússia aparentemente estava tranquila. Né? O czar tinha conseguido controlar esses levantes contra ele. Mas, em 1914, o que aconteceu? Estourou a Primeira Guerra Mundial. E aí a Rússia entrou na guerra. Né? Ela tinha alguns interesses econômicos, ter acesso ao Mar Negro, ao Mar Mediterrâneo, afastar o Império Austro-Húngaro, que é ali naquela península, naquela região deles, ela estava muito influente. E aí então a Rússia vai para a guerra. O problema é que a Rússia, comparado com os outros exércitos, os outros países envolvidos no conflito,
a Rússia tinha soldados despreparados, que na maioria das vezes eram camponeses, que não sabiam combater muito bem. As armas que o exército russo tinha não eram das mais modernas para a época. Enfim, a guerra acabou trazendo mais prejuízos do que ganhos para a Rússia, a ponto de o povo passar fome, né, de reduzir a produção agrícola, a inflação aumentar, a pobreza crescer. Então, assim, esse período que a Rússia fica na guerra, de 1914 a 1917, né, vai mexer muito com a economia russa e vai trazer mais e mais insatisfação popular para o governo do czar. Aí aqui eu coloquei para vocês uma foto do Gregory Rasputin, melhor, do Grigory Rasputin, que foi uma figura bem emblemática nesse contexto da Revolução Russa. Quem foi ele, né? Ele foi uma espécie de um bruxo. Na verdade, ele se dizia que ele era padre, que fazia parte dali da igreja ortodoxa, tá? Mas ele era uma espécie de consultor do imperador. Alguém ficava ali dando conselhos para a família imperial. Então esse cara teve muita influência política, porque ele aconselhava a esposa, né, do Nicolau, a imperatriz. E ele acabava influenciando também algumas tomadas de decisão. E isso começou a causar incômodo em alguns grupos sociais, em algumas pessoas, tanto que, né, fizeram uma emboscada para ele, assassinaram o Rasputin e devido à influência que ele tinha por ali. Voltando à questão da guerra, né? Então, em fevereiro de 1917, começou a estourar várias rebeliões pela Rússia. O povo estava cansado da guerra, da situação econômica destruída, da fome que eles estavam passando, dessa crise grave de abastecimento de alimentos, né? E aí vai surgir nesse contexto a liderança do grupo dos sovietes da cidade de Petrogrado, daqueles grupos de trabalhadores que naquele caso eram controlados pelos mencheviques, né, do Partido Socialista Revolucionário. E aí esses sovietes, esses sindicatos, começaram a pressionar a Duma, o parlamento russo, para nomear um novo governo, para tirar do trono o czar, né? Tornar a economia algo mais liberal e não tão controlada pelo Estado como era com o czar. E essas pressões populares, então, desses grupos de trabalhadores, desse soviete, né, vão levar o czar a abdicar do trono, a sair do trono. Quando o czar abdica o trono, sai do trono, ocorre o que a gente chama de Revolução de Fevereiro. O que foi isso então? Após a queda do czar, a Rússia ganha um governo provisório, um governo de orientação liberal, ou seja, agora as empresas, as pessoas podem administrar a sua economia, o seu comércio, não teria aquela interferência tão direta como tinha, né, com o imperador, com o czar. E aí, então, quem vai assumir esse governo provisório vai ser o Alexander Kerensky, que ele era o ministro da guerra ali na época. E aí ele assume o cargo em julho e fica ali por alguns meses como o principal representante político da Rússia. Mas contra ele vai surgir um grupo liderado pelo Lenin e pelo Trotsky, né, uma ala do partido ali dos bolcheviques, que vão criticar muito Alexander Kerensky, porque quando o Alexander toma o governo de forma provisória, ele não atende um pedido do povo, que era tirar a Rússia da guerra. Pelo contrário, ele manteve a Rússia ali na guerra. Então, esse período que o partido menchevique, liderado por Alexander Kerensky, governa a Rússia de forma provisória, é chamada de Revolução Branca ou Revolução Bolchevique. E aí, nesses meses que eles ficam no governo, algumas mudanças significativas na política acontecem. Por exemplo, ele libera que existisse oposição.
né, então, ao governo dele. É aí que o partido bolchevique ganha força, né? O Lenin, o Trotsky, que tinham sido enviados para a Sibéria pelo czar, porque o czar não aceitava gente contra ele, oposição, agora, né, nesse novo governo, eles podiam retornar, porque eles foram liberados do exílio, perdoados, né, do crime. E aí quando o Lenin, do crime que eles supostamente o governo acusou eles, né? De ir contra eles. Uh, quando eles podem voltar, então, o Lenin passa a fazer várias manifestações, comícios, a movimentar a população para tirar o Alexander Kerensky do poder, tirar os mencheviques do poder. Então, o slogan, né, do Lenin, dos bolcheviques, era pão, paz e terra, todo o poder aos sovietes. Né? Então, olha só como esses dois slogans são fortes. Todo o poder aos sovietes. O que eram os sovietes? Os trabalhadores. O povo. E pão, paz e terra. Ou seja, pão, vamos acabar com a fome da Rússia. Paz, vamos tirar a Rússia da guerra. E terra, vamos distribuir terra para o povo trabalhar, para o povo plantar, tirar o seu sustento, dividir, né? Tanta terra como pouca gente, vamos dividir para mais pessoas. Então, esse discurso bolchevique ganha apelo popular. O povo passa a apoiar os bolcheviques, passa a apoiar Lenin, gente do exército, trabalhadores, agricultores. E aí então Lenin forma um grupo apoiado ali pelo Trotsky. O Trotsky monta uma espécie de um exército chamado Guarda Vermelha, e eles, em outubro de 1917, na Revolução de Outubro, né, tomam o poder dos mencheviques, tiram o Kerensky do poder, e aí quem assume o governo da Rússia é o Partido Bolchevique, né? É o Partido Vermelho. Então a gente fala que foi a Revolução Vermelha. Saiu a Revolução Branca, os mencheviques, entra a Revolução Vermelha, a Revolução de Outubro, liderado por Lenin. E aí qual que é a primeira medida que o Lenin faz? Uma das primeiras coisas, tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ele se reúne com as potências centrais, no caso ali a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, faz um tratado, o Tratado de Brest-Litovsk, e lá eles fazem um acordo onde a Rússia poderia sair da guerra sem, né, muita represália e tal. Mas é lógico que quando a Rússia sai da guerra, ela negocia algumas coisas e sai perdendo algumas coisas. Então isso foi a custo de alguns territórios. Se vocês olharem o mapa aqui na nossa tela, vocês vão ver que esses territórios que estão em laranja, que hoje em dia é a Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, né, foram cedidos para a Alemanha e para o Império Austro-Húngaro como formas de, né, poder garantir a segurança, a saída da Rússia da guerra. Aí, além disso, né, o governo bolchevique de Lenin vai começar a fazer outras medidas sociais e econômicas. Começar a construir estradas de ferro, indústrias, estatizar os bancos, ou seja, os bancos passam a ser do governo, do Estado. Vai distribuir terras para os camponeses, vai tirar as terras da nobreza, da igreja, para distribuir para os camponeses. E aí isso vai começar a causar revolta para esses grupos, porque pensa, a igreja não ficou feliz em perder a terra dela, os nobres não ficaram felizes em perder a terra deles, para o governo distribuir para os camponeses, para o povo mais humilde. Né? Até as empresas estrangeiras que tinham filiais, né, coisas do gênero ali na Rússia, passam a ser atingidas por essas ideias bolcheviques, por essas ideias socialista, comunista, né, defendida pelos bolcheviques. Isso aqui são fotos que mostram, né, o Lenin discursando aos russos, a multidão, os protestos, né, contra o czar, ou seja, a Revolução Russa mesmo, né, ali em 1917, quando
o povo apoia o partido bolchevique, apoia a ideia do Lenin, né, e pressiona o governo e transforma a política, a sociedade russa. Bom, Lenin chegou no poder. Ele tirou lá os mencheviques, os brancos, e colocou os aliados dele, os vermelhos, no poder. Isso acalmou os ânimos? Não, pelo contrário, piorou as coisas. Tanto que de 1918 a 1921, né, vai ser um período de guerra civil entre os russos. Então vai ser os vermelhos, os bolcheviques, os sovietes, né, os trabalhadores e os camponeses, contra os brancos, os mencheviques, que era quem? Os latifundiários, os ricos, os czaristas, o povo que defendiam que o czar tinha que voltar no poder, os membros da Igreja Ortodoxa e até mesmo algumas potências estrangeiras. Por que as potências estrangeiras? Porque alguns países começaram a ficar preocupados que essas ideias comunista, socialista, né, influenciasse o povo a fazer revoltas, revoluções em seus territórios também. Então, alguns países se sentindo ameaçados, né, como foi o caso dos Estados Unidos, da França, do Japão, da Grã-Bretanha, ou seja, de antigos aliados da Rússia na Primeira Guerra Mundial, né, a se virarem contra esse governo vermelho, esse governo bolchevique, e apoiar, então, né, a elite ali, o governo branco, os mencheviques. Então vira uma guerra civil, onde um lado prende o outro, mata integrantes do outro, e os vermelhos que estavam no poder, né, começam a prender, a executar todo mundo que era contra eles. Eles eram considerados traidores do povo. E aí, durante essa guerra civil, né, ainda assim, o governo bolchevique conseguiu fazer algumas medidas para melhorar a vida da população. Para você ter uma noção, em meio à guerra civil, o governo bolchevique, vermelho, o Lenin, estava preocupado com a educação. Ele começou a investir na educação para diminuir, combater o analfabetismo que tinha ali na Rússia. Tanto que ele permitiu que os trabalhadores russos pudessem sair 2 horas mais cedo do trabalho, sem perder nada, né, sem nenhum desconto no salário, se fosse para eles estudarem. Né? O governo começou a criar várias escolas, espaços de ensino em clubes, fábricas, né, para incentivar o povo a se alfabetizar. Porque eles falavam, os comunistas, né, os socialistas, ali, os bolcheviques, que o socialismo não pode estar separado da educação, que a instrução pública, o trabalho, a ciência, tudo está interligado para que as coisas, uma nação se desenvolvam. E aí, então, durante esse período de guerra civil, quem sai vencedor são os vermelhos, são Lenin, ali, os bolcheviques, mas o que surge nesse contexto? Uma ideia que as potências estrangeiras que apoiaram ali os mencheviques, os brancos, fizessem um isolamento contra a Rússia. Ou seja, eles iam passar a ignorar a Rússia, a não comercializar mais com eles, não manter relações comerciais, econômicas. Por quê? Medo, como eu disse, que a ideia socialista se espalhasse pelo mundo. Enfim, nesse contexto de guerra civil, né, dos brancos querendo derrubar os vermelhos e os vermelhos a mesma coisa, vai ocorrer então em 1918 o assassinato da família Romanov, da família imperial russa. Porque a gente viu que o Nicolau tinha abdicado do trono, ele saiu do trono devido às pressões populares, políticas, né? Mas quando o povo toma ali o governo, o Lenin, os bolcheviques, eles prendem a família imperial, confinam eles em uma casa, né? E eles ficam lá de reféns, digamos assim, por um tempo, até que ele resolve, o Lenin, eliminar a família Romanov, a linhagem imperial russa. E aí ocorre então o assassinato, né, do imperador, do Nicolau II, das 4 filhas dele, da esposa, do filho, do médico, da camareira, de todo mundo que estava ali em volta
né, próximo à família imperial. Então, assim, foram fuzilados a maioria deles, né? Os corpos foram jogados numa vala comum por muito tempo. Ficou perdido até que depois de alguns anos foram encontrados, foram sepultados assim em um lugar, numa igreja importante lá da Rússia há poucos anos atrás, né? Então, esse assassinato da família Romanov foi um assunto que gerou várias especulações na época e até hoje em dia, né? Então, sempre existiram boatos que uma das filhas dele tinha sobrevivido, que a filha mais nova, Anastácia, que seria essa do centro aí entre o pai e o irmão, dizem, né, os rumores na época que ela tinha sobrevivido, que ela tinha fugido, que ela tinha perdido a memória, que ela estava desaparecida. E aí, tanto que durante muito tempo, vira e mexe surgia uma moça dizendo que era a Anastácia. Né? De acordo com a história, ali, pelo menos umas 7 moças disseram que era a Anastácia. Naquela época não tinha DNA, né? Aí ficavam fazendo entrevista, tentando descobrir se aquela moça era ou não quem ela dizia ser. E aí, isso gerou livros, filmes. Tem um desenho chamado Anastácia, né, da princesa russa, que fantasia bastante, mas quem já assistiu consegue enxergar várias características desse contexto da revolução, do czar, né, do governo imperial russo. Enfim, Anastácia morreu realmente. Encontraram o corpo dela depois. Atualmente já fizeram exames que comprovassem ali que todos os membros da família Romanov dessa foto tinham morrido, tinham sido assassinados a mando do Lenin. Terminando a guerra então em 1921, a guerra civil, para tentar melhorar a economia russa, o governo se reuniu em um congresso, no 10º Congresso do Partido Comunista da Rússia, e lá eles criaram, né, aprovaram uma política econômica nova, chamada NEP, que é a nova política econômica. Só que é NEP porque, no caso, a sigla é em inglês, né? New Economic Policy. Então, assim, a situação da Rússia estava complicada. Desde a época que eles se meteram na Primeira Guerra Mundial. E os próximos anos ainda continuaram tentando se reerguer economicamente. Então o governo criou esse sistema de política econômica, o NIP, para buscar ações cooperativas para tirar a economia russa do buraco. Pra você ter uma noção, é em 1922, né, que o Partido Comunista, o socialismo estava tão forte na Rússia que a Rússia muda de nome. Né? Ela passa a se chamar URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviética. E aí outros territórios, né, se anexam à República Russa, que foi o caso ali da Ucrânia, da Bielorrússia, da Transcaucásia, que são esses territórios que estão em cores diferenciadas, em vermelho, roxo e verde, anexados ao território em laranja da União Soviética. E aí eles mudam a bandeira nacional, né? A bandeira nacional soviética passa a ser essa bandeira aí associada ao comunismo, onde tem o fundo vermelho e uma foice, um martelo e uma estrela. Então, é, essa simbologia da União Soviética, né, do comunismo, o que significa isso? O martelo seria um simbolismo, né, dos trabalhadores da indústria. A foice, os agricultores. E a estrela representa o Partido Comunista, o domínio comunista. Né? Bom, em 1924, ainda de causas não muito claras, né? Alguns dizem que foi um derrame, outros foram que foi uma doença. Enfim, Lenin, que até então era o governante máximo desde 1917 da Revolução Russa até 1924, ele falece. E aí vira uma briga de poder, uma disputa de poder entre o Stalin e o Trotsky.
Então, o Trotsky, a gente já conhecia ele, porque ele era muito amigo ali do Lenin, comandou o Exército Vermelho nas rebeliões, né, na derrubada dos mencheviques, na ascensão dos bolcheviques. Já o Stalin, ele era o secretário-geral, ele era o líder do Partido Comunista Russo da época. E aí então, esses dois, que já tinham sido aliados no passado, começaram a disputar a política russa, porque cada um tinha uma ideia bem diferente de como que a União Soviética deveria se comportar dali em diante. Então, por exemplo, o Trotsky, ele propunha que a União Soviética tinha que levar a revolução socialista, que tinha ocorrido ali com eles, para o restante do mundo, que o mundo tinha que ser socialista. Já o Stalin não. Ele defendia que isso daí tinha que ser uma coisa mais calma, que ela tinha que se consolidar primeiro no país, né, para depois se espalhar. Enfim, houve uma mobilização política, campanha política. A gente consegue até ver as propagandas aqui embaixo, né? Olha como a propaganda do Stalin mostra ele como se fosse alguém poderoso, né? Que vai trazer bastante poder para a Rússia. E ao mesmo tempo ele fazia propaganda falando mal do Trotsky, como se ele fosse um monstro, acabando com tudo, destruindo a Rússia. Então, assim, essa disputa política leva o Stalin à vitória. Ele vira o novo governante da Rússia. E aí, quando ele assume o governo russo, ele transforma, em questão de poucos anos, a Rússia numa ditadura, né? A ditadura stalinista. Então ele passa a perseguir todas as pessoas que eram contra ele, a matá-las, a prendê-las. Ele passa a mandar quem era contra ele para campos de trabalho forçado, né, os gulags, que eram campos onde a pessoa ficava lá prisioneira trabalhando como escrava, né? Como preso, só por ser contra o governo, ser contra as ideias do Stalin. Então, a ditadura stalinista, né, ela vai durar de 1924 a 1953. Né? Vai durar décadas, com Stalin ali sendo a autoridade máxima do governo russo. E aí ele controlava a Rússia com mão de ferro. Tanto que nesse período que ele vai mandar ali na Rússia, a Rússia vai se tornar uma potência econômica e social. Isso é fato, né? Vai ter a crise de 29, ali que vai estourar, acabar com a economia dos países da Europa capitalista, e a Rússia vai sair intacta, sem sofrer nenhuma perda com essa crise. Porque eles já estavam sendo ignorados pelos outros países, né, devido ao medo do socialismo se espalhar. Então Stalin teve esse lado impiedoso, mão de ferro, que ninguém podia contrariar ele, que ele tomava todas as decisões baseadas na vontade dele, mas ele conseguiu levar a Rússia por um período de prosperidade, né? Então, quando a gente fala em ditadura stalinista, tem algumas características próprias das ditaduras e que se repetem depois em outros momentos da história em outros países. Mas a gente pode resumir que a ditadura stalinista era então caracterizada por uma forte um forte controle da economia, um controle da cultura. Então, assim, faziam vários cartazes, mostrando o Stalin como se fosse um grande líder, o herói da nação, um pai para todos. Então, assim, é usar, né, a mídia, a imprensa, a propaganda política ao seu favor. É perseguir todos que eram contra as suas ideias. E também rolou muitas falsificações, alterações de dados, de imagens durante a ditadura stalinista. Então eu trouxe para vocês um exemplo de como alterações e falsificações em imagens foram acontecendo com o passar do tempo, né? Como o Stalin tentou apagar da história algumas figuras políticas importantes da Rússia. Então essa foto aqui estava com alguns ex-amigos dele, ex-aliado, que de acordo com o que ele foi brigando, né, ele foi apagando da história os seus inimigos, os seus rivais. Tanto que eu não comentei, eu esqueci, mas em 1940 ele mandou matar o Trotsky, que foi ali, né,
o opositor dele, que concorreu à eleição contra ele na época. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da Revolução Russa, entendido a importância de falar sobre esse fato histórico. Afinal de contas, foi um momento onde o socialismo, né, dominou a economia de uma parte da Europa, onde a Rússia se tornou uma potência por muito tempo. E eu espero que nas próximas aulas a gente dê sequência a esse assunto, a gente vai se aprofundando em outras questões, no totalitarismo, na Segunda Guerra Mundial, e todos esses fatos, querendo ou não, né, eles estão interligados, entrelaçados. Então eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, e dúvidas me procurem no WhatsApp, no Facebook, não esqueçam de realizar as atividades referentes à videoaula, e até a próxima até a nossa próxima aula. Ok, então? Tchau, tchau e até mais.